Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de fevereiro de 2019. Em 1992, Você Decide revelou brasileiros desonestos e recebeu crítica do governo. Em 1992, muito antes de a Netflix testar a participação do público no desenrolar de uma história de ficção, a Globo começou a fazer isso no programa Você Decide. Mas logo em seu ano de estreia a atração causou polêmica. Um final escolhido pelo público foi criticado até pelo governo da época e deixou no ar questões sobre a ética e a honestidade dos brasileiros. Formato inovador da emissora, o Você Decide estreou em 8 de abril daquele ano, com a apresentação de Antônio Fagundes. Pela primeira vez na história da televisão brasileira, o público acompanhava uma história e, por telefone, escolhia um dos 2 desfechados disponibilizados pela emissora. Um mês após sua estreia, em 6 de maio, foi mostrada a história de um publicitário desempregado, vivido por Diogo Vilela, que, ao fazer uma viagem de avião, senta-se ao lado de um passageiro com problemas cardíacos. O vizinho de assento tem um ataque em pleno voo e pede ao personagem que guarde sua mala, morrendo em seguida. Em casa, o publicitário descobre que a mala tinha os 100 mil, que seriam destinados a uma instituição de caridade. O programa perguntou ao público se ele deveria ficar com a mala, mesmo sabendo do destino pretendido pelo dono do dinheiro, ou não. O resultado surpreendeu: 39.635 brasileiros optaram por ficar com a quantia, que equivalia a 260 milhões de cruzeiros na época, enquanto apenas 19.604 pessoas disseram que não. A história, com o roteiro de Geraldo Carneiro, mostrou que o publicitário procurava trabalho há mais de um mês e seus filhos estavam ameaçados de perderem as provas finais da escola por falta de pagamento. Por meio de uma reportagem na TV, o personagem de Vilela ficou sabendo que o dinheiro que carregava iria para crianças carentes de uma instituição. O publicitário foi até o local, conversou com os meninos de rua e os funcionários, mas decidiu ficar com o dinheiro. No final, para amenizar a crise na consciência, se propôs a fazer uma campanha publicitária gratuita para arrecadar fundos para a instituição. Discussão sobre ética. No dia seguinte à exibição, o assunto dominou todas as discussões e provocou até um pronunciamento do então ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, que condenou o resultado do programa, considerando-o antiético. Romero e Casa Sanches, 1925-2011, especialista em pesquisas de opinião pública, que trabalhou durante muitos anos na Globo, não viu no resultado um símbolo de falta de ética. Não há nada de anormal nisso, apenas um reflexo de como a situação econômica mexe com a vida das pessoas, disse ao jornal O Dia de 10 de maio. Como espectador, achei que as pessoas iriam devolver a mala depois que souberam que o dinheiro ia para uma instituição de caridade, mas essa decisão não significa nada, completou Sanches, destacando que nunca havia sido feita uma pesquisa sobre o comportamento ético do brasileiro e que o programa não podia ser considerada uma pesquisa de opinião. Não houve uma amostragem rigorosa, uma seleção por sexo, idade, grau de instrução e classe econômica, por exemplo. Foi um resultado aleatório e assim deve ser encarado, finalizou. No fim das contas,
Segundo Jomal, muita gente levou em conta a situação econômica da época, com mais uma das intermináveis crises financeiras, desta vez em meio ao governo de Fernando Collor. Os telespectadores já haviam decidido em outros programas que um delegado deveria prender o próprio filho, acusado por assalto, e que uma mulher que foi com o amante ao hotel e presenciou um assassinato deveria denunciar o criminoso à polícia. Mas ao vislumbrar a possibilidade de ganhar os 100.000 caídos do céu, quase 40.000 pessoas não duvidaram, decidiram que o personagem deveria ficar com o dinheiro, enfatizou a publicação. Em 2013, o programa Na Moral 2012-2014 recebeu o episódio controverso em um debate sobre honestidade, e colocou a escolha do desfecho em uma nova votação. Depois de 21 anos, a escolha do brasileiro mudou. 63% do público decidiu que o personagem de Vilela deveria entregar o dinheiro para a caridade. Já o Você Decide ficou no ar até 17 de agosto de 2000, depois de centenas de episódios que testaram as opiniões dos brasileiros sobre os mais variados temas. Periodicamente surgem rumores de que a Globo estaria preparando uma nova versão do programa, mas esse fato nunca se concretizou. Toda cultura e toda sociedade instituem uma moral, isto é, uma regra do bom proceder, ou ainda valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e o proibido, para todos os membros dessa sociedade. Mas para que esta moral seja cumprida, um pensamento ético lhe acompanha. Ética é a irmã gênese da moral. Ética é, pois, o estudo do juízo de apreciações referentes à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. Portanto, é um conjunto de princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. Devem ser princípios universais e precisam ser válidos para todas as pessoas para sempre. O primeiro código de ética conhecido pela humanidade são os 10 Mandamentos, divulgado por Moisés. A ética é uma espécie de cimento na construção da sociedade. Caso exista um sentimento ético profundo, a sociedade se mantém bem estruturada e organizada. Prevalece a lei e a ordem. Ao contrário, o que os nossos dias demonstram, vivemos uma crise de identidade. A ética não é a maior preocupação dos que comandam. O Espiritismo, longe de ser uma doutrina que nos conduz ao falso moralismo, tampouco ligado ao fanatismo, jamais optando pelo radicalismo, analisa a falta da ética nas atividades humanas, como um resultado da ruptura profunda da crise moral, autodestrutiva e nociva aos mais belos e formosos anseios do homem na face da terra. Para a doutrina espírita, o maior desafio para a implantação da ética e da moral, como regras de bom procedimento e de aplicabilidade das virtudes conscientes, está na tarefa diária de criar um espírito de cidadania, de respeito aos direitos mínimos da pessoa humana e também da certeza de que somos os idealizadores e construtores do nosso próprio destino. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta 629: que definição se pode dar de moral? A moral é a regra do bem proceder, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. O mesmo Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos V, item 8, diz: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Para a doutrina espírita, o maior desafio para a implantação da ética e da moral, como regras de bom procedimento e de aplicabilidade das virtudes conscientes,
está na tarefa diária de criar um espírito de cidadania, de respeito aos direitos mínimos da pessoa humana e também da certeza de que somos os idealizadores e construtores do nosso próprio destino. Cumpre a todos, porém, a certeza de que Jesus agia sempre com ética e moralidade. Sua doutrina espelhava retidão de princípios, baseada na fraternidade, na opção pela paz e a concórdia. Exercia ética sem vacilar, exigia o cumprimento do dever e da racionalidade. Jesus se preocupou com a perfeição íntima, ética intransferível dos homens, conclamando-os realizarem o reino de Deus interiormente, numa elaboração otimista. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.